Daniel explicou que o barro do oleiro que foi adicionado aos pés era frágil. O ferro era forte e o barro era frágil. Podemos ler em Romanos 9, 20 e 21 que o barro do oleiro representa a fragilidade do homem. Por outro lado, como mencionei, o ferro é forte. Portanto, temos algo nos nossos pés que é forte e algo que é frágil. O que é forte? O ferro, o poder do Estado. E o que é frágil? O barro é frágil. Agora, tanto o ferro como o barro são úteis. Concordam que o barro é muito útil? Concordam que o ferro é muito útil? Onde está o problema? O problema é quando se mistura o ferro e o barro. Cada um tem a sua esfera e valor respectivos, mas não juntos, separados. Estão captando uma imagem interessante? E o que acontece quando se mistura o ferro e o barro? Tanto o ferro quanto o barro ficam enfraquecidos. Correto? Sim. O ferro está fraco? Sim. O barro está enfraquecido? Sim. Porque ninguém, no seu perfeito juízo, misturaria ferro e barro para construir uma fundação. Simplesmente enfraquece ambos. Mas agora ouçam. A união do ferro e do barro é suficientemente forte para manter a imagem de pé, não é? A imagem estava de pé sobre pés de ferro e barro. Em outras palavras, a mistura era suficientemente forte para manter a imagem de pé. No entanto, Deus considera ilegítima essa união criada pelos homens. Daniel 2 apresenta a perspectiva de Deus sobre a história, não é verdade? Daniel 2 não apresenta a perspectiva de Deus sobre a história? Sim. Portanto, a mistura do ferro com o barro é mantida em pé por homens. À vista deles, não parece ser uma mistura forte? Sim, mas como é que Deus olha para isso? Não é vista como uma mistura legítima. E o próximo parágrafo explica o que eu quero dizer. Podemos comparar a união do ferro e do barro com a união matrimonial entre um homem e uma mulher. Quando eles se unem em matrimônio, Deus considera a união legítima, concordam? Se eles cumprirem as condições, Deus considera legítima a união entre o homem e a mulher. Entretanto, se um dos parceiros quebrar os votos do casamento e tiver um relacionamento sexual com outra pessoa, haverá união. Se eles ficarem juntos e tiverem relações sexuais, houve união? Sim, mas é uma união legítima? Há união, mas não é legítima aos olhos de Deus. É digno de nota que Daniel 2,43 nos diz que essas nações tentariam consolidar seus relacionamentos por meio de casamentos ilegítimos. A propósito, esse barro não é como a lama que gruda nos seus sapatos depois da chuva. Trata-se de um tipo específico de argila. Esse é o barro do oleiro, de acordo com Daniel 2, verso 41. E a palavra para barro, na tradução grega do Antigo Testamento, é ostarkinon, que vem da palavra astrakan. E o que é astrakan? São pedaços de um vaso de oleiro que foi quebrado. Isso é astrakan. Portanto, isso se refere ao barro do oleiro. Não se refere à lama assim chamada. Agora, deixe-me perguntar. Tudo em Daniel 2 é simbólico? A cabeça de ouro é simbólica? Peito e braços são simbólicos? A barriga é simbólica? As pernas de ferro são simbólicas? A montanha que se formou é simbólica? Tudo em Daniel 2 é simbólico. Então, deixe-me perguntar, o barro também deve ser simbólico? Normalmente não nos debruçamos sobre esse ponto quando tratamos de Daniel 2.
Nós dizemos, sim, tudo é simbólico. A cabeça de ouro representa a Babilônia, o tronco e braços de prata a Medopérsia, o ventre de bronze a Grécia, as pernas de ferro Roma, e há uma mistura de ferro e barro, que são os pés, que significam as 10 nações da Europa, que nunca estarão unidas, nunca se unirão. E paramos por aí. Mas nunca interpretamos o significado do barro, que é um símbolo junto com todos os outros símbolos. E, portanto, o que precisamos fazer? Precisamos interpretar o significado do barro. Porque já sabemos o que é o ouro, já sabemos o que é a prata, já sabemos o que é o bronze, já sabemos o que são as pernas de ferro, sabemos que a pedra que atinge os pés da imagem representa a vinda de Cristo, já sabemos que a montanha representa o reino eterno. Portanto, mas o que o barro do oleiro, que é misturado com o ferro de Roma, o que isso representa? Então é a isso que vamos dedicar os próximos minutos. Estamos no final da página 66. Para entender o significado simbólico do barro do oleiro, é útil voltar e ler sobre a criação de Adão. A Bíblia diz que Deus formou o homem. E a propósito, o que significa a palavra formar é a palavra hebraica yatsar, que significa moldar ou espremer para dar forma. Então você está lidando com o vaso do oleiro, não é? Em outras palavras, Adão era o vaso de Deus, que Deus fez. Portanto, Deus agiu como um oleiro. Ele formou Adão como um oleiro forma um vaso. Observem Gênesis 2, verso 7. E depois voltaremos a Isaías 64, verso 8. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. A propósito, não se pode formar nada com pó. Era pó úmido. Era argila. Observem Isaías 64, verso 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras de Tuas mãos. Então, o que Deus faz? Ele formou o corpo literal de Adão, revestiu-o com todas as suas partes, cada uma para cumprir sua função específica. No entanto, o corpo tinha um problema. Estava sem vida. Não diga que estava morto. Não havia morte. O corpo estava sem vida. Portanto, depois de formar, como um oleiro, o corpo de Adão, com todos os seus órgãos, todos os seus sistemas, o que Deus fez? Deus soprou em suas narinas o espírito ou sopro da vida, e agora, cada membro do corpo de Adão começou a cumprir sua própria função específica. Estão comigo ou não? Estamos falando do literal. É o literal que encontramos aqui, mas logo veremos que também tem valor simbólico. Gênesis 2:7 diz: e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. A metáfora do barro em Daniel 2 é simbólica, ou seja, o barro do oleiro literal que Deus usou para criar o corpo de Adão não é literal em sua aplicação, mas simbólico. A questão é a criação do corpo literal de Adão e o espírito de vida que foi colocado nesse corpo. O que eles representam? Em primeiro lugar, o barro do oleiro representa a formação espiritual de Israel como a Igreja de Deus no Antigo Testamento. Assim, quando Deus formou o corpo literal de Adão, deu-lhe o sopro da vida literal, e Adão começou a funcionar, todas as partes do corpo começaram a cumprir sua função específica. Algo semelhante aconteceu simbolicamente com a igreja. Note Jeremias capítulo 18, versos 1 a 6. Jeremias capítulo 18, versos de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro,
e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Portanto, temos 3 fases aqui. O oleiro está fazendo o vaso está quebrado, então o oleiro faz um novo vaso, tudo bem? 3 fases. Agora, o que isso significa? Não temos que adivinhar. O vaso é um símbolo de Israel, o povo de Deus, a igreja de Deus no Antigo Testamento. Veja o verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Ó casa de Israel, não poderei eu fazer de ti, Israel, como este oleiro? Vejam, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, o que é que o barro do oleiro representa no capítulo 18 de Jeremias? Representa a igreja de Deus no Antigo Testamento. Representa Israel, simbolicamente falando. É correto referirmos-nos a Israel no Antigo Testamento como a igreja de Deus? A resposta é sim. Apocalipse 12 ensina que a igreja de Deus no Antigo Testamento é uma só, certo? Dispensacionalistas, futuristas, gostam de dividir Israel e a igreja. Eles dizem que Deus tem um plano para Israel literal e outro plano para a igreja. Deus tem 2 povos mutuamente separáveis. É o que eles dizem. Apocalipse 12 refuta o que eles ensinam. E diz por quê. Porque a mulher existia antes de a criança nascer. Mas depois de a criança nascer, a mulher, a igreja, foge para o deserto. Então, se a mulher tem a criança no seu ventre e ainda não nasceu, isso é o Velho Testamento, não é? Mas depois a mesma mulher foge para o deserto durante 1260 anos. Isso é durante o período do Novo Testamento, mas é a mesma mulher. Estão percebendo o que eu quero dizer? Deus tem apenas uma igreja. A igreja do Antigo e a do Novo Testamento. Não são mutuamente separáveis.